contasse um pouquinho da sua profissão, como é que é trabalhar com isso. Como é que foi a sua chegada mesmo? Tipo, como é que você quis seguir essa carreira? Por que você quis? Gostaria inicialmente de agradecer a todos, né? Aos coordenadores do projeto Trilha do Futuro, da iniciativa, que eu espero que contribuir com vocês com algumas palavras, alguns descaminhamentos que acontecerão ao longo do nosso bate-papo. Inicialmente, eu trabalho principalmente, sou médico de carreira, mas trabalho com uma dedicação mais intensa, mais diária, à anestesiologia. Também atuo em outros cenários da medicina legal e, ao longo da vida, também tenho a formação na área de terapia intensiva, perícias médicas e um mestrado em engenharia biomédica. Então, isso me ajudou a desenvolver algumas habilidades e praticar o trabalho hoje, principalmente na área da anestesiologia e medicina preparatória, com um pouco de bagagem, né, que eu espero trazer e compartilhar com vocês. Que legal isso. Ei, mas como você, assim, descobriu, assim, poxa, eu quero seguir essa carreira, esse é o caminho que tenho que seguir? Você teve alguma inspiração, alguma pessoa? É importante a gente entender sobre a formação médica, né? E o caminho que vocês estão trilhando na decisão, na escolha da profissão, né? Para entrar no programa de graduação. Após o programa de graduação, naturalmente, a grande parte dos profissionais acabam indo para uma pós-graduação, que seria a especialização, ou a residência médica, e após isso vem as outras. Alguns podem se dedicar mais à educação, fazendo mestrado, doutorado, algo mais. Preciso tirar um tempinho para falar um pouquinho, né, que hoje é um pouco diferente do que era no passado. Eu comecei minha vida muito cedo trabalhando junto aos meus pais, no que eles faziam, mas aos 9 anos eu tive a oportunidade, e isso hoje não acontece mais, de trabalhar naquela época numa farmácia, né? Então, naquela época, o profissional da farmácia é diferente do profissional atual, assim como todas as carreiras. Então, eu comecei como criança, ainda aprendendo, coisa que não é possível hoje lá, né? Fiquei 2 anos no primeiro emprego, dos 9 aos 11 anos. Depois fui para uma outra farmácia, querendo o que vocês estão buscando, mais conhecimento, mais aprendizado, né? Então, gastei 4 anos nisso tudo aí. Logo depois, eu dei uma mudança bem radical na minha vida, porque eu queria aprender mais e fui me dedicar a uma outra área, que é bem diferente da que eu faço, que é a área bancária. Então eu entrei no banco, né? Hoje não é permitido mais isso aos 15 anos, e por lá fiquei 12 anos, tá? Então, aquele primeiro contato que eu tive com a área da saúde, eu acho que isso foi marcante para lá no futuro eu tomar a decisão de galgar, de caminhar para a área médica, né? Na verdade, enquanto eu estava no banco, eu comecei um outro curso na área de humanas, chamado Administração de Empresas, mas eu era muito novo e sempre querendo novos desafios. Foi a hora que eu resolvi estudar para o segundo vestibular, que seria para a área médica, né? Influenciado por várias questões que, desde aquela época da influência infantil, me levaram a isso, né? Então, eu comecei, mesmo trabalhando no banco, a procurar fazer vestibulares, até eu conseguir ser admitido, né, aprovado para a área médica. Então, fiquei lá, depois já dei entrada na residência. Então, o que vocês me perguntaram, o que me motivou a tudo isso? Então, são bastante coisas que, à medida que vão acontecendo na tua vida, vão te mostrando, te clarificando o que você deseja trilhar no teu futuro. Então, não existe uma coisa única. Existem fatos, né, que às vezes pode te levar a isso. E alguns fatos me levaram a isso. Uma delas foi essa influência, esse contato precoce com a área da saúde, que me encantava e que logo à frente eu vim a tomar decisão após essa chama inicial. Antes de você entrar na farmácia, você já se interessava por essas coisas? Por aprender mais, por seguir numa trilha de saúde ou alguma coisa assim? Não, eu era muito precoce, muito novo, né? Gostava de estudar, né? Era natural. Na nossa época, as crianças, né, não tinham muito o que fazer. A escola era uma atração muito gigante naquela época, porque parte das crianças tinham que trabalhar. E quando tu tinha a oportunidade de estudar, você se empolgava muito, porque a gente tinha que ajudar em casa. Então, não havia muita coisa, o desejo de estudar. E entrar para a farmácia foi uma coisa assim de ocasião, porque hoje, né, isso é inadmissível,
que aí naquela época daria emprego para uma criança de 9 anos, mas aí, por questões assim de conhecimento da vizinhança, de uma senhora que estava precisando, eu fui para lá, e lá comecei a aprender, dar os primeiros passos. Interessante que naquela época, o acesso ao serviço médico era muito difícil. Era muito difícil você conhecer o médico, quanto mais ter acesso a ele, né? Então, e eu tive a sorte de trabalhar neste ambiente ali, das farmácias, com grandes profissionais daquela época mesmo, com um conhecimento bastante limitado. E um deles me encantavam, e havia inclusive um livro que a gente aprendia as coisas lá, chamado, pelo nome, até hoje eu me recordo, Onde Não Há Médico. Realmente não tinha médico, aquele livro era muito bom, eu falei, aqui não tem médico. Então, ali eu dei os primeiros passos aprendendo as coisas, como esterilizar o material, como limpar uma ferida, como fazer uma sutura. E foi marcante na minha vida, uma literatura, eu era criança, 9 anos, e aí os aprendizados que eu fui adquirindo ali junto com aquela equipe me ajudaram a construir, solidificar o que no futuro eu vinha escolher. Pois é um ponto importante. As diferenças, né, dessa escolha de carreira diária do passado para cá, porque antes as pessoas não tinham essa urgência de entrar logo no mercado de trabalho, né? Então elas tinham, sabe, essa construção. Hoje em dia a gente sai do ensino médio já preocupado, meu Deus, ainda não sei o que eu vou fazer. E aí acaba que o mundo fica muito mais corrido, assim, em tudo. As pessoas elas têm esse senso de imediatismo. Essa pressa. Tipo, ai, o que eu vou fazer? Ainda faltam 2 anos, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Tipo, Pois é. eu tenho que ir logo, eu tenho que escolher rápido. Porque, não sei, agora também tem, né, os itinerários, que é humanas, saúde, exatas. E, além disso, hoje em dia a gente tem muitas outras formas de conseguir conhecer as áreas que a gente quer. Então, além dos itinerários de humanas, exatas e saúdes, a gente tem muitas outras evidências, principalmente de projeto de vida, mas hoje, pela minha percepção, que a gente não tinha antigamente, que era esse trabalho de menor aprendiz para realmente adquirir conhecimento, saber aquilo que você quer fazer na vida, poder ter essa primeira experiência para poder seguir sua carreira que você vai passar o resto da sua vida. Então, acho que isso ajuda muito os jovens a decidirem o que querem fazer para a sua carreira. Sim, um suporte importante, porque diferente da minha época, né, a gente tem sempre que contextualizar, né? A minha formação foi uma outra época, uma outra geração, e o que você traz agora é importante, porque hoje há uma diversidade bastante expressiva de profissões, né, ou de áreas de atuação, que muitas vezes não são profissões, e para o jovem que tipo, densificado com essa informação e com a pressão, às vezes, diríamos, para escolher, para decidir, um apoio, como você falou nesse nível, é super importante para te estruturar, te fortalecer numa decisão que vai ser, se não a mais importante da tua vida, né, uma delas. Com certeza. E aí, como é que foi? Assim que você fez esse vestibular, o seu segundo vestibular, se eu não me engano. E sim, Para entrar na carreira da medicina. Como é que foi a faculdade? Como é que foi essa formação já nesse estágio? a trajetória, né? É. Então, como eu falei para vocês, eu trabalhava na área do banco e fiz um curso de 1 ano. Depois resolvi sair do curso, né, que era novo, eu era muito novo e todo mundo falava, né? Você está decidido, é isso mesmo que você quer. Em resumo, eu tranquei a faculdade de administração e passei a me dedicar ao preparatório, né, vestibular. Como eu havia, na época, feito um modelo de segundo grau que é um pouco diferente, mas tem algumas semelhanças com algumas formações ainda hoje. Na área já especializada, eu não fiz o curso. Na minha época, tinha um curso mais profissionalizante e tinha um curso científico. Então, se tu queria passar no vestibular, tu tinha que fazer o curso científico para passar nos vestibulares mais de caráter científico, né? Tipo, senão tu ia se especializar, ia fazer contabilidade, ia fazer administração. Então, eu fiz administração. Então, isso me dificultou muito a ter contato com as disciplinas que caíam no vestibular. Exceto as que eu já, por gostar, eu já me dedicava, né? Tipo, matemática, essas coisas assim. Mas essas, algumas disciplinas da área de exatas representaram um grande desafio para mim, exceto a matemática, eu já tinha uma boa formação, e biológicas. Então, você imagina que foi isso daí. Isso me custaram 3 anos estudando, né? E aí a trajetória foi a seguinte.
eu parei o curso de administração e fui fazer o primeiro ano de vestibular. Simplesmente levei pau em tudo que eu fiz. Tá? Era um desastre total. Porque eu tinha entrado no cursinho, mas trabalhava no banco, precisava me sustentar, né? Então não tinha muito espaço. E, mais um detalhe, naquela época era muito difícil você ter acesso a fazer um cursinho. A educação diferente de hoje, você não tinha opções. Quando tinha um caro, bem caro. Então você não tinha esse leque de oportunidade de estar fazendo um cursinho em qualquer lugar. Onde tinha, você corria. Bem, o segundo ano já foi melhor. Aí eu já consegui passar em algumas primeiras fases, porque na minha época, praticamente todos os vestibulares tinham primeira e segunda fase. Eram regras gerais. A maioria dos vestibulares eram anuais, poucos eram semestrais, tá certo? Então, assim, você tinha que correr quanto tempo. E continuando trabalhando, né? Já o terceiro ano foi bom, porque daí eu já tinha, já tinha um preparo melhor, eu defini um tipo de estratégia, posso falar para vocês qual foi a estratégia, né, mais à frente. E aí eu obtive êxito já nesse terceiro ano, né? E consegui passar na Universidade de Brasília, a UNB, e na Universidade Federal de Goiás. Tá certo? Bem, como eu trabalhava no banco, eu precisava me manter, eu tinha que fazer uma escolha. Eu viria para cá, e aí já teria de ver se eu trabalhar, porque não tinha uma rede bancária no banco que eu trabalhava aqui. Mas em Goiás tinha, em Goiânia, né? Então eu tenho que ir para Goiânia. E lá eu continuei trabalhando e estudando. Então, o meu trabalho era na área de informática, então eu trabalhava às noites, finais de semana, e no sexto ano do curso de medicina, houve um programa de demissão voluntária no banco, em que você recebeu um incentivo para sair do banco. Então, no último ano de medicina, eu saí do banco, deixei de ser bancário, aí dediquei exclusivamente à trajetória, à carreira médica. Qual foi os maiores desafios, assim, que você encontrou no início da sua carreira? É normal, né, que quando assim que a pessoa saia, né, da faculdade, da formação, entre em contato direto com a carreira, né, e tem alguns choques, assim, porque não é só o estudo. Com certeza tem uma dinâmica diferente. Quais foram os seus Bem, desafios? os desafios, como vocês já pontuaram, ele começa já em tomar a decisão do que você quer para a sua vida profissional. Depois você ingressou no que você ingressou no curso, que já superou várias dificuldades. É a formação, né? Porque não é fácil, né? Você fazer uma faculdade, principalmente se tiver outra obrigação na sua vida, tipo trabalhar ou uma outra coisa que você esteja pleiteando. Então, essa trilha para a universidade era bastante penosa. E, ao final, ou mais para o meio da faculdade, também vem o mesmo conflito que vocês estão experimentando agora, que é decidir o que tu farás, o que tu fará depois que terminar, né, a graduação, que é a escolha da especialização. Uma parte dos médicos prefere, diríamos, não continua apenas com a graduação e vai se dedicar a ser um generalista. Mas, principalmente hoje, a tendência é que a maioria procure definir por uma área de especialidade, né? Uma especialização, uma residência. Nesta hora vai ocorrer naturalmente em quem está no curso médico mais conflitos, porque ele precisa definir uma área de atuação. E não é só ele querer, né? Ele vai ter que empregar um investimento grande para passar por esse outro vestibular, diríamos assim, né? A prova de residência. Então, primeiro tomar a decisão. E isso me custou caro, porque eu como os outros colegas, tinha que decidir qual área, né? Então, já no quarto ano, no quinto ano, vem um monte de dúvidas. Então, em torno do quarto ano, na metade do quarto ano, eu decidi que eu queria fazer anestesiologia, né? Então, aí eu comecei a focar a minha preparação, escolher em que lugar eu faria a prova, porque não é todo lugar que tem a residência que você quer. Tem que ir para São Paulo, vou para Brasília, vou para... Então, assim, definir o local e aí começar a focar na prova que você vai estudar, que você quer passar. Então, esse é outro desafio que surge naturalmente ao final da graduação, né? Porque as vagas são escassas. Para a medicina, hoje, as vagas não são tão escassas, mas para a residência continuam muito escassas. Então, isso também é um desafio que vem naturalmente na escolha da área a sub-área da área que tu escolheu. Então, esse é um grande desafio que todos que ingressam na área médica terão naturalmente esse conflito. Daí, depois que você decidiu, passou na prova de residência, vai ver a formação na área da residência. E a formação na residência é extremamente desgastante, extremamente exigente e muito puxada. Muito mais que o curso médico.
Porque ali vai a tua última chance de se tornar um profissional e ter as habilidades e a competência para no outro dia estar no mercado. Sobre a questão do mercado, é uma coisa que a gente pode mais à frente explorar. Tipo, antes de você, tipo, fazer sua decisão final, tipo, do que você queria, tipo, seguir, assim, pra vida, você, tipo, pensou em outra coisa no início, assim, tipo, você queria fazer tipo, seguir uma área da medicina, mas aí depois, tipo, você escolheu uma área totalmente diferente. Isso. Naturalmente, isso vai acontecer com qualquer profissão, com qualquer colega de vocês mesmos que caso entre na carreira médica. Quando tu entra no primeiro dia, você já quer ser uma coisa. Às vezes já até definiu antes de estar lá, né, passando o vestibular. Muitos se identificam logo no início da faculdade com a área de pesquisa. Então, muitos vão trabalhar, muitos já começam desde aquele início ali, fazendo monitorias, né, se dedicando a produzir algum artigo científico, outros já são mais práticos, querem ir ali para uma área da emergência e tudo. E aí, à medida que você vai, principalmente no terceiro ano, que você vai tendo mais contato com o paciente, né, com os pacientes ou com o ambiente hospitalar, naturalmente vão surgir várias áreas que vão te encantar, né? Então, no começo, no primeiro ano, eu gostava muito de anatomia e ao final do primeiro ano eu queria fazer neurocirurgia, porque eu fiz uma seleção para o curso de monitoria e na anatomia eu era monitor e trabalhava com neuro. Primeiro ano. No segundo ano já começaram a surgir outra coisa, no terceiro ano, no quarto já queria fazer obstetrícia, cirurgia geral. No quarto, acompanhando um colega que trabalhava em terapia intensiva, eu já queria fazer terapia intensiva e ele também era anestesista. Aí nesse quarto ano, por aí, é que eu me identifiquei, aí realmente eu defini. É natural você fluir entre uma coisa e outra. Uma das perguntas, assim, que eu acho assim, mais interessantes é porque, mesmo assim, trabalhando na área de pesquisa ou sendo mais prático, como você falou, trabalhando na emergência, a medicina, ela tem um contato, mesmo que direto ou indireto, com a morte, né? Com o fim da vida, com as doenças. Como você lida com tudo isso de um jeito mais técnico, mas ainda tratar os pacientes, o objeto do seu estudo, né? Com empatia, né? Com humanidade. Perfeito. Então, a área médica vai, naturalmente, alguns profissionais vão ter esse contato mais estrito, outros vão ser mais limitados. Então, dependendo do que tu escolha, você vai ter esse contato mais profícuo, né? E dependendo de como você vai atuar profissionalmente, você pode trabalhar com um público mais carente, um público de uma melhor condição, fazer um mix, né? E isso envolve vários desafios. Então, assim, se tu vai dedicar a áreas que tem esse contato mais presente, né? E a anestesiologia tem um pouco disso, a emergência, a medicina legal, é preciso você estar desenvolvendo uma das maiores habilidades, que é o amor. Tá certo? A gente já tá quase ao nosso final. Queria que você olhasse para essa câmera aqui e dissesse quais conselhos você daria para quem tá com interesse nessa área e que é essencial saber antes de começar, né? O que eu sugeriria é que vocês abracem o que vocês estão fazendo agora. Tá? Abracem com muito amor, com muito carinho. Principalmente o que vocês estão vendo na área de biologia, tá? Na disciplina de biologia e na área de química, porque isso vai impactar todo o desempenho de vocês, seja na área científica, seja na técnica, seja no cuidado dos pacientes, né? Então comecem agora, por isso. Esse é o primeiro valor que eu acredito. Contribuindo para isso também, que se dedique um pouquinho a um conhecimento mais focado na área de tecnologias, porque a nossa área está em constante modificação. Então hoje não dá para o médico se dissociar do conhecimento tecnológico, porque ele vai empregar isso o tempo todo, tá? Seja no conhecimento científico também. E a terceira é, se puderem também, se dedicar bastante tempo na área, no enfoque de línguas. Isso facilita muito o teu desempenho profissional, porque grande parte da literatura que hoje a gente utiliza e se aplica, ela vem de fora, tem uma literatura nacional, mas a gente precisa estar com isso daí para facilitar o teu trabalho dentro da graduação, da pós-graduação e até na vida profissional, seja na publicação ou mesmo na atualização profissional, participação em eventos. Então, esses 3 pilares eu acredito que sejam fundamentais para quem está já pensando em trilhar
por este caminho, né? Para essa trilha do futuro. Obrigada por ter aceitado vindo aqui. Eu que agradeço. Todos os nossos agradecimentos aqui, principalmente ao professor Paulo. Que criou, né, esse projeto super legal, que, tipo, Disponibilizou a estrutura, a gente conseguiu ter esses profissionais aqui para também acabar guiando muitos jovens para decidirem o que querem fazer durante a sua vida. Então, a gente tem muito a agradecer. A gente vai trabalhar isso, né, na trilha do futuro. A gente vai trazer várias carreiras, um espectro bem aberto do que seguir e entender muito sobre as coisas, né? A gente tá estudando esse em projeto de vida e eu acho bem legal porque são pais de alunos que vêm pra cá pra ser entrevistado e é bem legal isso, eu achei bem legal. Sim, além de trazer vários conhecimentos, são experiências novas que a gente pode ter. Então, assim, são realmente vivências de pessoas que estão ali naquela área. Então, ajudar a guiar um caminho, poder traçar tudo isso. Então, é uma experiência muito boa que Paulo está oferecendo aqui pra gente. Desejo sucesso a todos vocês e ao programa, professor Paulo, coordenador e os coordenadores.